Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Louvo a Deus por estar aqui desde sexta-feira. Louvo a Deus pela vida do pastor Ney, por poder estar com a igreja, com os irmãos. Já peço que os irmãos abram a sua Bíblia comigo e deixem aberta em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Louvo a Deus pelo pastor Ney, por esse propósito que ele está com a igreja, com os irmãos, sobre fazer esse curso de teologia para o aprofundamento bíblico. Eu acho que nos nossos dias que estamos vivendo é uma extrema necessidade. Eu não tenho dúvida alguma que nós estamos vivendo o tempo da apostasia profetizado a respeito dos últimos dias. Só que a apostasia não precisa você estar desviado do templo. A apostasia, a pessoa pode estar desviada dentro do templo. Porque a palavra apostasia é praticamente estar ao lado de. Então, se é para estar na verdadeira fé, basta estar ao lado de e não na verdadeira fé, já estou em apostasia dentro do templo. Então isso é realmente uma preocupação dos últimos dias. E nós temos que lutar contra essa profecia que vai acontecer, né? O esfriamento do amor, apostasia. Nós temos que lutar contra essa profecia, para que nem o esfriamento do amor aconteça e nem a apostasia nos alcance, mas que nós venhamos viver o amor e a verdadeira fé. E isso se dá por meio da palavra de Deus e pelo aprofundamento da palavra de Deus. A verdade é que quanto mais se aprofundamos no conhecimento da palavra, mais se aprofundamos no conhecimento do nosso Deus, porque não tem outra lógica. Esquisito é dizer que conhece a Deus sem conhecer a palavra que revela a Ele. Então eu preciso da palavra para de verdade conhecer o meu Deus, porque o meu Deus se revelou por meio da palavra. A palavra é de Deus e nós precisamos se aprofundar. Então você é convidado a participar disso. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 8. 2 Timóteo 1, versículo 1 ao versículo 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, diga comigo, por esta razão, te ademoesto, que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, sempre quando eu falo de Timóteo, eu sempre lembro à igreja que são duas cartas pessoais para Timóteo. Nós temos cartas pessoais a Filemão, a Tito, duas para Timóteo.
Isso demonstra uma intensidade do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a maior igreja daquele tempo, e o pastor desta igreja era Timóteo. Da primeira carta a Timóteo, a segunda carta, tem um interlúdio, tem um tempo de mais ou menos 5 anos, em que da primeira carta para a segunda carta, aconteceu a maior perseguição que a igreja já enfrentou pelo Estado, pelo Império Romano. Essa perseguição foi densa. É aquela perseguição que nós lemos nos livros ou vemos nos filmes, em que os cristãos foram parar nas arenas de leões. Essa perseguição é aquela perseguição em que nós lemos nos livros, que os cristãos foram parar em postes, queimando como tochas nas ruas de Roma. Essa foi uma densa perseguição, e foi uma perseguição impregnada pelo imperador Nero. Nero, ele tinha um objetivo de construir a sua cidade chamada Neirópolis, a cidade de Nero. E ele queria construir essa cidade em Roma, na capital, em Roma, a cidade antiga Roma. Isso não foi aceito. Isso levantou críticas, pessoas, o parlamento ali, os principais não acharam boa a ideia, e Nero, com o ego que tem, achando um soberano Deus praticamente, se inflamou com aquilo, não aceitando que a sua vontade fosse rejeitada. Então Nero, também na famosa história que nós lemos, Roma pegando fogo, foi justamente um plano ardiloso deste homem, botando às escondidas fogo em Roma, e houve aquele grande incêndio que está nos anais da história. Mas o que acontece na sua estratégia é botar culpa nos cristãos, dizendo que foram eles que botaram fogo na preciosa Roma. Então, quando ele foi rejeitado em construir a sua cidade, Neirópolis, ele arruma uma estratégia de botar fogo em Roma às escondidas. Suspeitaram que era ele, mas ele foi tão ardil na sua estratégia, que ele convenceu todos que foram os cristãos que botaram fogo em Roma, sobre as seguintes acusações. Primeira, ele disse o seguinte: os cristãos são canibalistas e praticam o vampirismo, sobre a alegação que eles bebem sangue de gente e que comem carne do seu mestre. A alegação que os cristãos na Santa Ceia estão praticando vampirismo, tomando sangue, e canibalismo, comendo carne. E isso já chamou a atenção daqueles que estavam ouvindo. Segunda alegação e acusação: acusou os irmãos de uma festa promíscua, uma festa onde eles faziam toda sorte de perversidade sexual. Ele disse assim: vocês não sabem que eles se reúnem e fazem uma festa chamada Ágape, a festa do amor? É uma festa que eles fazem as piores atrocidades carnais. Eles são terríveis nessas atrocidades, nessas festas chamada Ágape, quando na verdade era ele o promíscuo que fazia orgias no seu castelo. Era ele que matou a mulher grávida, porque ela descobriu que ele tinha um caso com um homem, e depois que ele matou a mulher grávida, ele vestia este homem como se fosse a mulher que morreu. Mas ele acusou os cristãos que nesta festa Ágape, a festa do amor, onde os irmãos se reuniam, como é descrito em Atos Apóstolos, que eles repartiam o pão, que eles oravam juntos, que eles viviam em comunhão. Mas ardilosamente, diante daquele parlamento, ele acusou os irmãos de estarem fazendo orgias nesta festa chamada Ágape. Terceira acusação: foram eles que botaram fogo em Roma. Por quê? Vocês não ouvem eles dizerem na pregação deles que um dia tudo isso vai acabar no fogo, que um dia todos esses elementos se arderá no fogo, num dia de um juízo final? Foram eles que atearam fogo em Roma.
aquela raposa sagaz, convenceu todos aqueles homens, e eles se inflamaram contra os cristãos e fizeram a maior perseguição histórica contra a igreja. Irmãos, Timóteo é o pastor nesse momento da maior igreja daquele tempo, a igreja de Éfeso. Numa perseguição, aonde o Estado está procurando todos os cristãos, Timóteo, como pastor da maior igreja, está no foco, está na mira, está no radar. Ele está sendo procurado. Paulo já está preso. Paulo está sentenciado à morte. Paulo está em cadeias. E ele é acusado como principal líder de toda esta rebelião contra o império, contra Roma. Paulo, agora nesse primeiro capítulo, ele vai demonstrar para Timóteo e até provar a Timóteo que ele está passando por um momento e um tempo que não é nada bom, nem um pouco bom. É evidente aqui nos textos, nós vamos ver que Timóteo está sucumbindo diante desse cenário. É evidente que nós vamos ver aqui no texto que Timóteo, ele está naufragando em sua fé nesse cenário de perseguição. E Paulo vai demonstrar isso para Timóteo. Paulo ele vai ser cirúrgico nas palavras. Paulo ele vai usar uma didática muito extraordinária nas palavras para demonstrar para Timóteo que ele não está vivendo um período bom. O estado do momento de Timóteo, por causa do cenário da perseguição, não é bom. Irmãos, existia um escritor alemão chamado Johann Gottfried von Herder. Este era um sociólogo alemão que no seu tempo ele cunhou uma palavra alemã bastante difícil. Esta palavra é Zeitgeist. Essa palavra Zeitgeist, cunhada por esse pesquisador alemão, foi uma palavra que ele estudava o movimento do tempo, o movimento do momento, através da política, da filosofia, das artes, através da educação do momento do tempo. E este sociólogo, ele chamou o momento em que o mundo está vivendo de Zeitgeist. Zeitgeist literalmente significa espírito do momento, espírito do tempo. Diga comigo, Zeitgeist significa espírito do momento, espírito do tempo. Ele, através dessa palavra, estava descrevendo o momento que a sociedade vive. E há sempre Zeitgeists diferentes, há sempre momentos, espírito do tempo diferente, em que as pessoas podem sofrer uma pressão violenta de todo esse espírito do momento, do tempo, através da filosofia, da educação, das leis, daquele tempo presente em que está vivendo. Nós, por exemplo, estamos vivendo o nosso Zeitgeist, aonde coisas na educação querem nos forçar a engolir coisas, em que coisas na política querem nos forçar a engolir coisas, coisas que nas leis querem nos forçar a engolir coisas, coisas que na sociologia, na ciência, em tantas áreas do nosso tempo, quer nos forçar a engolir coisas e quer nos moldar, quer nos forçar a seguir a ideia do momento e do tempo. Nós vivemos o nosso Zeitgeist. Zeitgeist de Timóteo, o espírito do tempo e o espírito do momento de Timóteo, é essa densa perseguição, mas Timóteo está sucumbindo diante desse espírito do tempo, e Paulo vai falar disso. Paulo, por exemplo, deixa a tua Bíblia aberta comigo, por favor. Ele vai usar palavras específicas para demonstrar que Timóteo não está no momento bom. Abre a sua Bíblia e me acompanhe, por favor. Paulo, ele usa afirmações, ainda que no texto português não está tão claro. Na língua original do Novo Testamento grego é muito claro, porque a construção do grego me indica gramática e me indica afirmações bastante claras de Paulo para Timóteo, de como ele está naquele presente momento. Por exemplo, quando nós lemos aqui
Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados. Sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Presta atenção, versículo 5. Pela recordação que guardo de ti, de tua fé sem fingimento. Presta atenção. Ainda que possa não parecer no português, o apóstolo Paulo está afirmando que o presente momento de Timóteo é uma fé com fingimento. E nós vamos ver isso, vai ficar mais claro já já. Mas para vocês entenderem, Paulo está tendo que acessar o passado de Timóteo, de quando ele não tinha uma fé fingida. Porque ele fala assim, me lembro, me recordo. Isso é o que? Presente ou futuro? Pegadinha, é passado. Paulo está acessando um Timóteo de um estado passado. Eu me lembro, eu me recordo. E ele vai usar essa didática em outros momentos. Eu me lembro de ti, eu me recordo. O apóstolo Paulo está acessando uma memória do passado, de um presente momento em que Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Porque para Paulo, e o que Paulo vai mostrar para Timóteo, é que aquele presente momento, Timóteo está vivendo uma fé com fingimento. Isso vai ficar claro já já. Segundo, o apóstolo Paulo diz, aquela fé que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Acessando o passado, Paulo afirma que aquela fé que habitou na avó e na mãe, habitava também em Timóteo. Porque quando ele usa também a palavra habitou, é mais uma indicação na língua original que Paulo está falando de um estado anterior de Timóteo e não daquele estado que ele estava. Segundo, versículo 6. Por esta razão te ademoesto. Olhe para cá e preste mais atenção. Paulo está ademoestando Timóteo. A palavra ademoestar aqui, irmãos, ela é forte. Ela é um chacoalhão. É praticamente dizer, por esta forma eu estou te dando um chacoalhão. A palavra empregada aqui, ademoestar, é o mesmo que acordar. É o mesmo que um chacoalhão para que ele possa voltar a uma realidade. A demonstração, a palavra que ele usa aqui é chamando a atenção de Timóteo para algo sério. Paulo está demonstrando Timóteo. Agora preste atenção, Paulo diz assim, por esta razão eu te ademoesto. A minha pergunta para você é, qual é a razão que ele está tendo que ser demonstrado? A anterior. Então ele está falando que Timóteo não está num momento legal. Ele está acessando um Timóteo de um momento passado, de uma fé sem fingimento. Se Paulo está ademoestando agora, é por isso que ele fala, por esta razão estou te ademoestando. Se estivesse tudo legal, Paulo não falaria isso. Se tivesse tudo bem com Timóteo e a fé de Timóteo, Paulo não diria, por esta razão eu te ademoesto. É o mesmo que dizer, filho, você fez isso de errado, por esta razão eu te ademoesto. Se não tem nada errado, porque Paulo diria, por esta razão eu te ademoesto? É porque Paulo está mostrando um cenário a Timóteo que não está bom. E ele continua, por esta razão te ademoesto, que reavives o dom que há em ti. No português, não fica tão claro como o original. Mas se a gente pensar na palavra reavivar, quer dizer o que, irmão? Torne a viver. Torne a viver. Reaviva. Torne a viver. Se Paulo está ademoestando Timóteo a tornar a viver o dom que há nele, a coisa estava boa. Se ele está recomendando, torne a ter vida, é porque Timóteo está
numa situação ruim. Segundo, a palavra aqui no original que Paulo usa é uma palavra metafórica que dá um entendimento de torne a acender o fogo. É praticamente isso. Poderia ser traduzido, torne a acender o fogo. Se Paulo está ademoestando Timóteo a torne a acender o fogo, torne a acender a chama, é porque Timóteo está se apagando. A coisa não está boa para Timóteo. O presente momento de Timóteo não é bom. O espírito do tempo, o espírito do momento a qual ele está vivendo não é uma coisa boa. E por causa disso, Paulo está demonstrando Timóteo. E aqui eu começo uma palavra aplicada para você. Diga comigo, eu sou Timóteo. E a palavra aplicada para você aqui nesta noite é a seguinte: como você está vivendo o teu presente momento? A palavra aplicada para você nesta noite é: como você está vivendo esse Zeitgeist, esse espírito do momento a qual você está vivendo. A minha pergunta para você, em nome de Deus, é: como você está nesse presente momento? Como está a tua fé? Como está o fogo do Espírito? Como está a chama? Como está o dom de Deus em ti? Como você está vivendo o seu presente momento? Quer ser profeta de Deus, me ajudar? Olha para essa pessoa, bem na bolota do olho, e pergunta: como você está vivendo nesse presente momento? Timóteo estava abalado por aquela perseguição, por aquele momento. Irmãos, olhe para mim. Paulo está sofrendo a mesma perseguição, mas Paulo já está preso. Paulo está sentenciado à morte. Paulo é acusado do maior e principal rebeliador. Está na cadeia. Já está sentenciado a morrer. É a mesma perseguição que Timóteo está sofrendo. E Timóteo ainda está livre. Timóteo ainda está solta. Mas a mesma perseguição está tendo uma posição diferente de Paulo e uma posição diferente de Timóteo. Na mesma perseguição, no mesmo problema. Então, muitas vezes nós estamos vivendo o mesmo tempo, o mesmo período e o mesmo momento, mas algo que é principal para se pensar é como nós estamos se comportando e vivendo no presente momento que estamos passando. Às vezes nós podemos passar a mesmíssima coisa. A pergunta é: como você está passando por ela? Jesus, por exemplo, deu ali um ensinamento falando de uma casa na rocha, uma casa na areia. O interessante é que nessa passagem Jesus demonstra que as mesmíssimas coisas vieram para as duas. A mesmíssima. O mesmo vento, a mesma tempestade, as mesmas ondas vieram para as duas. Mas aonde é que estava a diferença? A que estava na rocha diante da que estava na areia. Então a pergunta de Deus para você hoje é: como você está vivendo o seu presente momento? Paulo está indicando: Timóteo, você não está vivendo uma fé verdadeira, a sua fé está com fingimento, porque eu me lembro de você com fé não fingida, aquela que habitou na sua mãe, na sua avó, e que habitou também em ti, Timóteo. Mas a indicação de Paulo é: você não está vivendo isso, por esta razão eu estou te ademoestando, Timóteo. Segundo Timóteo, aviva o dom que há em ti, torne a viver, torne a acender a chama, não deixa o fogo apagar, Timóteo, porque está apagando. Parou por aí? Não? Acompanhe comigo, por favor. Porque Deus, afirmação negativa, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Afirmação negativa. Deus
Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Em outras traduções, Deus não nos tem dado espírito de medo. E o espírito aqui, irmãos, não está relacionado à possessão demoníaca ou espírito demoníaco, atividade demoníaca. Aqui espírito é estado. Aqui espírito é momento. Deus não nos tem dado um espírito de covardia, porque essa covardia, esse medo é coisa que enrijece, é coisa que paralisa. Timóteo está paralisado. Tanto é que logo após, Paulo vai falar para ele assim, ó, não pare de testemunhar. Timóteo até parou de avançar, de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está passando por um momento em que o espírito de covardia e o espírito do medo tomou conta dele, e ele está paralisado, engessado. Muitas vezes nós passamos por momentos em nossa vida em que nós se engessamos na história da nossa vida, paralisamos. Um momento que acontece em tua vida, ou aconteceu na tua vida, que parece que você parou, não avançou, não conquistou e ficou. E esse momento que você viveu te enrijeceu, fez entrar algo em você, que você está vivendo um estado de paralisia. Não foi mais, não aconteceu mais, não rompeu mais, não avançou mais. Por quê? Porque algo te alcançou em que fez você se paralisar no tempo e no momento. E Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, Deus não nos tem dado um espírito de covardia e de medo. Paulo está afirmando isso. Não parou por aí. Versículo 8. Afirmação negativa. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu amigão aqui, ó, encarcerado, que sou eu. É afirmação negativa, não te envergonhes. Ele está se envergonhando. Esta palavra envergonhar aqui é de novo o efeito da covardia, que fez ele parar o medo. Paralisar, parar. O medo da luta, da tribulação e da perseguição e da ameaça fez ele paralisar. Se envergonhar aqui é não continuar fazendo o que ele estava fazendo. Parou, estagnou, não avançou. Porque Paulo está falando assim, ó, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Qual era o serviço de Timóteo? Testemunhar, avançar, caminhar, pregar, testemunhar. Mas o que ele está fazendo? Enrijecido, paralisado, em face do momento que ele está vivendo. Para a mensagem ser aplicada ao teu coração, a pergunta é: o que te fez parar? O que te fez paralisar? O que te fez retroceder? Paulo agora, meus irmãos, vai trazer, lógico, o remédio para Timóteo. Paulo vai trazer agora a medicina de Deus para Timóteo. O primeiro remédio, medicina de Deus para Timóteo, é essa didática de demonstrar para Timóteo que a coisa não está boa. Por quê? Porque a graça de Deus, quando nos alcança, nos faz enxergar o estado que estamos. Porque triste do homem e da mulher que vai vivendo e não consegue enxergar o estado que está. Mas Paulo é tão didático que está acordando, chacoalhando, dando um despertão em Timóteo para que ele possa ver e enxergar que a coisa não está boa. Eu estudei marketing mais empresarial para empresa de planejamento estratégico. E lá dentro da matéria a gente estuda a seguinte coisa. Se o empresário, a empresa, não enxergar o problema que está tendo na empresa, é certo que vai falir. Por quê? Porque não consegue enxergar o problema.
Então a técnica é, só pelo fato de você enxergar o problema, você já tem metade do problema resolvido. Depois é fazer as estratégias para resolver o problema. A graça de Deus te alcança só pelo fato de fazer você se enxergar. Porque se você enxergar o problema, você tem um próximo passo de buscar a solução do problema. Paulo está aplicando isso em Timóteo. Paulo está acordando Timóteo de uma situação que não é boa. Mas agora Paulo vai trazer a solução de Deus para Timóteo. E qual é a solução? Primeiro, 4. Aliás, versículo ainda 3. O 3, vamos lá, Bíblia aberta. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Fala comigo. Paulo se lembrava de Timóteo. Há algumas versões de tradução que é melhor ainda se estiver escrito: faço memória de ti sem cessar. Olha aí na tua Bíblia se está memória. Se tiver, é perfeito. Por quê? Porque no original grego, Paulo está usando a palavra mineia. Mineia é memória. É interessante isso, porque no nosso português tem um negócio provindo da palavra mineia, que é memorial, ou memória. O que é um memorial? É praticamente memória. Nós vamos lá no memorial de JK, nós vamos ver todo aquele monumento, ou vamos ver o seu busto, e aquilo é uma mineia, aquilo é uma memória, aquilo vai me fazer acessar memória, informação. Você tem celular, sim ou não? No teu celular tem uma mineia, o teu celular tem memória, é o que nós mais buscamos nos aparelhos, sim ou não? Memória. Por quê? A capacidade de informação, guardar informação ou até de trazer informação, acessar informação. Portanto, mineia é essa memória, é acessar informação. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu faço mineia de ti diante de Deus noite e dia. Qual é a ideia? A ideia, irmão, é mais ou menos assim. Paulo, na sua oração, está levantando diante de Deus memoriais de lembrança a respeito de Timóteo. Aqui na igreja, por exemplo, aquela TV lá, ela está servindo de mineia. Ou se tiver um quadro de avisos, o quadro de avisos também é uma mineia. Por quê? Porque é para você passar lá e aquela informação vai acender a sua memória a respeito de alguma coisa. É mais ou menos assim. Deus está lá no céu de glória, e aqui é só figurado. Deus está no seu céu de glória, e Paulo, noite e dia, está levantando um memorial diante de Deus a respeito de Timóteo. Deus está andando assim, de repente, mineia, memorial. Lembra de Timóteo, a coisa não está boa para ele. Aí à noite Paulo está lá, levantando mineias de Timóteo diante de Deus. E Deus está lá e... Não se esqueça de Timóteo, a coisa não está boa com ele, Deus. Ele está sem cessar, fazendo orações dia e noite por Timóteo diante de Deus. Sabe qual é a vitória da igreja? Ainda é a oração. Igreja que ora tem vitória. Sabe por que não temos mais vitória? Porque nós não levantamos diante de Deus mineias, lembranças, por meio da oração. Nós paramos de interceder uns pelos outros, porque se nós estivermos noite e dia diante de Deus, orando um pelos outros, isto é a ferramenta de batalha espiritual, para que a igreja possa vencer. Se a coisa não está boa comigo, ora por mim. Se a coisa não está boa com você, eu oro por você.
Deus não sabe de tudo, não sabe, mas Ele quer que nós levantamos orações uns pelos outros diante dEle, porque isto é a chave de vitória de uma igreja que ora. Sabe por quê? Porque vem os Zeitgeists para mim e para você. Porque vem os espíritos do tempo do momento não bons para mim e para você. E nesta hora, quando eu não conseguir orar, eu tenho um batalhão de gente orando por mim. Lembra-se de Timóteo, Deus. O apóstolo Paulo está redirecionando a fé de Timóteo. É praticamente dizer, não é essa, é aquela. De que forma? Timóteo, eu me lembro de ti, da sua fé sem fingimento. E qual era o momento de uma fé não fingida? Aí ele aponta, aquela que habitou primeiramente na tua mãe e na sua avó. É aquela, Timóteo, não é essa agora. Paulo usou esse dispositivo com Timóteo, não é essa, é aquela. E Deus vai fazer isso com você hoje. Sabe como? Sabe como? Eu vou te falar. Lembra daquela mulher que você era? Lembra daquele homem que você era? Lembra aquele homem, aquela mulher que não tinha tempo ruim? Lembra? Lembra aquela mulher e aquele homem que o fogo estava queimando e ardendo? É o mesmo recurso de Paulo, eu estou usando agora com você. Lembra daquele tempo que você tinha problema também, mas parece que você era um rolo compressor que passava por cima e não te parava, lembra? Lembra que não tinha luta, lembra que não tinha dificuldade para você estar no culto, porque você passava por cima? É este homem, é esta mulher que Deus está te lembrando nesta noite. Lembra? Lembra, Timóteo, aquela, não essa, aquele momento, não esse, que primeiramente habitou em sua mãe, em sua avó, uma fé que diz Paulo, que habitou. Irmãos, a palavra habitou aqui é outra palavra no grego, que é como se fosse uma árvore plantada, extremamente enraizada. Mas se Timóteo está balançando e quase caindo, ele está com a fé enraizada? Não. Então Paulo está falando assim, ó, não é esse raso não, Timóteo, que está te balançando, é coisa aprofundada, aquela fé aprofundada, ou seja, é uma fé que você está tão preso, alicerçado, que não tem vento nesta vida que te balança, Timóteo. É essa fé, Timóteo. E para a mensagem ser prática para você, bem pertinho do teu coração, é esta fé que Deus está querendo ver em você de novo. Mas não tem vento que vai balançar, e você lembra disso. Mas não tem luta, não tem problema, e você lembra disso. Você tinha problema, mas você enfrentava como um leão, passava por cima, estava na igreja, e cantava, e louvava, e adorava, ia lá enfrentar a luta de novo, e não tinha problema. No outro dia, o fogo estava aceso. É esta fé plantada que Deus quer ver de novo em você. Não para por aí. Qual é o remédio de Paulo para o problema? Para o problema dele estar apagando o fogo, apagando a chama. Qual é o remédio de Paulo? Espetacular. Porque, irmãos, nós brasileiros somos doutores em churrasco, sim ou não? Para ser doutor em churrasco, tem que ser doutor em fogo também, sim ou não? O apóstolo Paulo está praticamente dizendo assim, Timóteo, se o fogo está apagando, se a chama está apagando, é praticamente Paulo está dizendo assim, ó, abana, Timóteo, o fogo, para poder reacender. Abana, Timóteo, o fogo, para reacender. Se eu estou abanando, eu estou fazendo o que mesmo? O que está acontecendo? Vento, diga comigo, vento. Diga comigo, sopro. Abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é inspirada por... Olha para cá.
infelizmente essa palavra está bem mal traduzida para nós, a palavra inspirada. A palavra inspirada está muito mal traduzida. Por quê? Porque esta palavra no original grego é theopneustos. Theo é Deus, pneustos é sopro, é ar. Por isso que vem pneumatologia. Por isso que vem pneuma, é sopro, é ar. Então theopneustos é sopro de Deus. Theopneustos é vento de Deus. Só que tem um problema. Quando nós estudamos originais, a gente procura ver esta palavra em outros momentos na Bíblia, para eu saber como é que o autor está usando ela. Aí deixa eu ver Pedro usando essa palavra também. Deixa eu ver Tiago, João. Deixa eu ver os outros autores bíblicos usando esta palavra, para eu identificar, conhecer e saber que palavra é esta, que significa isso. Problema, só tem esta palavra na Bíblia e Paulo usou ela uma vez só. Então como eu vou entendê-la? Aí eu preciso de teologia bíblica. Teologia bíblica é, eu vou buscar a revelação progressiva bíblica, para eu entender o que significa esse negócio de sopro de Deus. Aí o que eu faço como teólogo bíblico? Eu vou em Gênesis, porque Gênesis é a sementeira de toda a doutrina bíblica. Se é doutrina bíblica, nasce em Gênesis. A primeira menção, a primeira fala estará em Gênesis. Quando eu vou em Gênesis, eu vejo Deus soprando em quem? Soprando em quem? Quando Deus soprou em Adão, aconteceu o quê? Vida. Quando Deus sopra, acontece o quê? Vida. Mas eu sou teólogo bíblico, deixa eu ver se a progressão da revelação desse assunto. Aí daqui a pouco a Bíblia me leva para Ezequiel capítulo 37, onde havia um vale de ossos sequíssimos, sem vida. Aí Deus pergunta ao profeta: ó profeta, esses ossos poderão voltar a viver? Tu sabes, Senhor. Pergunta retórica: tu sabes, Senhor. Então profeta, profetiza ao Espírito para que ele sopre dos quatro cantos. E quando veio o vento de Deus pelo Espírito, aconteceu o quê? Vida. Sopro de Deus traz. Aí não para por aí. Se eu for no Novo Testamento, eu vou nos Evangelhos, quando os discípulos estavam trancados dentro de casa, com medo da perseguição, porta fechada, janela fechada, todo mundo com medo, porque Jesus morreu, e agora estão sendo perseguidos. De repente no meio deles, aparece um personagem, que entrou, não pelas portas, e nem pelas janelas, mas pela parede, apresenta no meio deles, e diz: calma, paz seja convosco, sou eu, não temais. E em seguida diz o Evangelho de João, que Jesus assoprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Nunca mais foram os mesmos. Porque em Atos dos Apóstolos capítulo 2 me diz a Bíblia, que eles estavam reunidos no mesmo lugar orando. E quando eles estavam orando, ouviu-se como um vento impetuoso que encheu a casa. E eles foram o quê? Dinamizados pelo poder de Deus. Sopro de Deus traz. Irmão, para quem está se apagando, para quem está morrendo, para quem está com a chama apagando, para quem está com a chama apagando e precisa acender o fogo, Timóteo, a palavra de Deus é theopneustos. A palavra de Deus é sopro de vida. Quer sair daqui com fogo? Receba a palavra de Deus. Quer sair daqui aceso? Creia na palavra de Deus. Quer sair daqui avivado? Coma a palavra de Deus. Quer sair daqui diferente e vencer o mundo? Creia na palavra de Deus. Quer sair daqui com vida transformada? Queira amar a palavra de Deus, porque ela é sopro de vida. A chama vai acender, o fogo vai pegar. Parou por aí? Não. Porque Paulo falou assim: você está com espírito de medo, de covardia. Só que tem uma coisa, Timóteo: Deus não nos deu esse espírito. Aí Paulo vai fazer o quê? Mostrar 3 coisas que Deus deu. Deus está aqui, ó.
Olha comigo aí, por favor, vamos lá. Qual é o versículo? Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas, porém, no entanto, entretanto, Ele tem nos dado o que? Primeiro, qual é o espírito que Ele tem nos dado? De poder. Aqueles que tiveram no estudo aqui, nós falamos sobre isso. A palavra poder no original é dunamis. Timóteo, Deus não nos deu um espírito que enrijece. Deus não nos deu um espírito que faz a gente ficar parado. Deus não nos deu um espírito que faz a gente ter medo e covardia. Mas Ele nos deu um espírito de poder. Existe uma coisinha no nosso português que provém da palavra dunamis, dinamite. A dinamite é uma coisa que tem um poder explosivo, sim ou não? Se tem uma parede me atrapalhando, dinamite, buf, o obstáculo sai da frente. Se tem uma montanha bloqueando o caminho, dinamite, buf, e a montanha sai da frente. Se tem um obstáculo na frente, dinamite, buf, e o negócio se abre. Qual é o remédio de Paulo para Timóteo? Timóteo, se você está enrijecido, parado, não vai para frente, está bloqueado, Deus nos deu um espírito que abre o caminho. Deus nos deu um espírito de poder. Deus nos deu um espírito que faz avançar. Deus nos deu um espírito que faz romper. Deus nos deu um espírito que nos tira de covardia e de medo e nos faz conquistar. Me ajuda a ser profeta. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim: você vai avançar. Você vai romper. Diga para o teu irmão: você vai sim sair do lugar. Fala para o teu irmão: porque o Senhor te deu um espírito de poder. Ai, eu não consigo. Para com isso, rapaz. Ai, eu parei na vida e não consegui mais porque eu tive uma decepção da igreja que eu vim, do pastor que eu vim. Ai, eu era um evangelista, um pregador, um orador. Parei. Por quê? Porque eu tive uma decepção. Está faltando poder. Está faltando um espírito de poder. Ai, eu parei por quê? Porque me decepcionaram. Está faltando é poder. Porque se você tem poder, não tem o que vai te parar. Não tem o que vai te paralisar, enrijecer. Por quê? Porque esse poder pôs a igreja para frente. Esse poder pôs Pedro para frente. Esse poder pôs os discípulos para frente, para fazer grandes obras para a glória de Deus. Segundo, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Segundo, mas Ele nos deu um espírito de amor. Esse amor aqui agora é o agapo, HP, do verbo agapo. O amor ágape é um amor que não tem na terra, é do céu. Só que esse amor, quando vem do céu em nós, ele nos constrange de uma tal forma que não tem mais o que nos tira dele. Por quê? Porque é como um anzol que fisga tão bem fisgado, que não vai ter luta, que não vai ter perseguição, que não vai ter problema da vida, que vai superar um amor desse, para me botar a pensar em parar, desistir, fugir. Tanto é que Paulo também falou para Timóteo assim, agora está me fugindo o nome do camarada, o fulano meteu o pé, fugiu. Por quê? Porque ele amou esse presente século. É praticamente dizer, porque ele amou esse presente Zeitgeist, porque ele amou esse presente momento, meteu o pé, ele fugiu. Estão me esquecendo do nome do rapaz. Demas, amando o presente momento, amando o presente século, meteu o pé. Ou seja, ele não estava com a operação do amor. Porque esse amor é um amor que me conquista de uma tal maneira que eu não tenho para onde correr. Eu vou dizer, para onde eu vou, se só tu tem palavras de vida eterna.
estou conquistado, estou amarrado, estou preso, o anzol fisgou que não tem para onde correr. Vai ser luta, vai ser tribulação, vai ser altura, vai ser profundidade, vai ser vida, vai ser morte, vai ser o quê? Nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Só que aqui tem um alerta: se Timóteo está cambaleando, é provável que ele está faltando com estas coisas na vida dele. Ele precisa buscar. Terceiro, para terminar, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas, qual é o terceiro? De moderação. A palavra moderação aqui, irmãos, seria o mesmo que equilíbrio. A palavra aqui, moderação, equilíbrio, seria o mesmo que estabilidade diante das circunstâncias. Porque provavelmente Timóteo está mexido, provavelmente Timóteo está turbado, provavelmente Timóteo não está bem. Mas o Espírito que Deus dá, pode ter perseguição, pode ter luta, pode ter ameaça de morte, e o cara vai estar lá o quê? Tranquilo. Ele vai estar esbanjando uma tranquilidade, uma moderação assustadora. Por quê? Porque Paulo está dentro de cadeia, ameaçado já de morte, e está o quê? Vivendo um espírito de moderação, tranquilidade. Versus Timóteo, que está passando pelo mesmo momento, mas Timóteo está o quê? Abalado. Eu quero profetizar sobre você que não está tranquilo. Eu quero profetizar sobre você que está ansioso, perturbado. Eu quero profetizar sobre você que não está bem, que a sua fé está abalada. Deus tem espírito de tranquilidade, de moderação, de calmaria para esse coração e para esta alma. Deus vai entrar nessa situação e vai te ajudar nessa história. Por quê? Porque Deus nos tem dado um espírito que nos faz passar por estas coisas de forma moderada, tranquila, e nos vai dar estabilidade. Ai, pastor, estou me perdendo. Pastor, estou me escabelando. Pastor, nem durmo mais. Pastor, estou desesperada. Estou perdendo o chão. Opa, sinal vermelho. Por esta razão eu te admoesto. Tem alguma coisa errada. Você pode estar num outro espírito, mas não no espírito que você deveria estar. Então hoje, ore a Deus e Ele vai te socorrer. Para terminar, Deus nos tem dado então um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. E por último, não te envergonhes portanto do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, participa comigo do sofrimento. Olha para mim. Passo aqui ao encerramento. Paulo, ele está reconfigurando Timóteo, porque é mais ou menos assim, Timóteo perdeu a configuração. Então, já que Timóteo perdeu a configuração ideal, Paulo está reconfigurando Timóteo, porque ele vai reconfigurar Timóteo para a fé verdadeira, para o momento certo, para o estado anterior. Quem é que mexe aqui com o computador aí? Paulo está reconfigurando Timóteo para o momento anterior, o bom, porque aquele momento está desconfigurado. E qual é a maneira que Paulo vai reconfigurar Timóteo? Olha para o texto, por favor, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade. Olha para aquela palavra lá, ó. De conformidade. Esta palavra conformidade Paulo gosta de usar. Os que vieram ontem sabem o que eu vou falar agora. Romanos capítulo 2, versículo 2, Paulo fala assim: irmãos, não vos conformeis com este século. Olha o Zeitgeist, com este século, com esse presente século, momento. Não vos conformeis. Em Romanos 12, 2, Paulo está nos chamando para sermos inconformados, porque ele diz, não vos conformeis. Então qual é o chamado? Inconformidade.
de sermos inconformados. As irmãs que fazem bolo, pão, se você pegar uma forma redonda para fazer o bolo e o pão, a massa vai ganhar a forma da forma redonda. Se você pegar uma forma quadrada, a massa vai pegar a forma da forma quadrada e assim por diante. Paulo está praticamente dizendo aqui, ó, não tome a forma do quê? Desse presente século ou desse presente momento mundo. Vocês não podem tomar a forma, porque se a gente ficar aceitando este mundo como ele é porque você entrou na forma dele. É normal, é assim mesmo, os tempos mudaram, as coisas mudaram, não é mais como antes. Você está tomando a forma, rapaz. E o seu chamado é ser fora da forma, inconformado. Agora volta lá então, versículo 1. Paulo está dizendo assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade. Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu permaneço na forma. Que forma? Do chamado de Jesus Cristo na minha vida. Ele está dizendo, estou igual, estou na forma, não perdi a forma, eu estou dentro da forma. O que ele quer dizer com isso? A luta, a tribulação, a morte, a sentença não está mudando quem eu sou. Eu permaneço na forma, Timóteo. Eu não perdi a forma, Timóteo. O que Paulo está afirmando? Que aquela ameaça de morte, ele vai morrer, não está mudando quem ele é. Qual é o recado para Timóteo? Você perdeu a forma, rapaz. Volta para a forma. Volta pela forma. É uma reconfiguração. Sabe o que eu quero dizer para você? Pode ser que hoje Deus precisa te reconfigurar. Você já se olhou no espelho assim? Já se olhou no espelho? E você não se achou? Você fala assim, cadê aquele homem? Você fica procurando assim no espelho, cadê aquele homem? Você já se olhou no espelho e falou assim, cadê aquela mulher? Não estou me achando. É porque você desconfigurou. Só que o Espírito de Deus tem poder de reconfigurar. O Espírito de Deus tem um poder de fazer aquele Timóteo voltar a ser quem ele devia ser. Há muitas pessoas que estão atrasadas no processo de Deus. Há muitas pessoas que estão atrasadas no tempo de Deus para você. Mas Ele tem poder para te colocar no tempo dEle. Sim ou não? Para quem é tricotomo, acredita que nós somos corpo, alma e espírito, ok? Para quem é tricotomo, acredita, nós somos corpo, alma e espírito. Então você tem 3 idades. Você tem essa idade do corpo. Inclusive eu estava vendo a mãe do pastor. Rapaz, essa mulher é chique, hein, pastor? Ô mulher bonita, hein, irmãos? Chique, hein? Parabéns, meu irmão, pela mulher que tu tens. Muito bonita, elegante, chique demais, né? Nós temos 3 idades. A do corpo que você tem. Nós temos a idade do psique, a alma, que ali está nossas emoções, sentimentos. E nós temos a idade espiritual do novo nascimento. Há pessoas que têm 30, 40, 50 anos, mas na psique, na alma, nas emoções e sentimento, é um adolescente que dá trabalho. É um bebê com a fralda suja, que toda hora alguém tem que ir lá limpar. Ô bebezinho com a fralda suja, vem cá. Há pessoas que têm 50 anos no corpo, mas no psique, nas emoções e sentimentos, é uma criança, adolescente, dando trabalho, não cresceu. Há pessoas no novo nascimento que estão atrasadas no processo de Deus na vida dele, está atrasado. Então parece que está tendo um desequilíbrio. Mas o Deus Todo-Poderoso tem poder de ajustar isso, sim ou não? Há pessoas que estão atrasadas na vocação. Por quê?
porque saíram da conformidade. Paulo está dizendo assim para Timóteo: eu permaneço de conformidade ao chamado de Cristo Jesus. É praticamente, eu estou dentro, eu estou no tempo, eu estou no momento, está tudo certo. Mas Timóteo sofreu um retrocesso. Por causa do quê? Da luta. Por causa do quê? Da perseguição. Por causa do quê? Da decepção. Eu fui decepcionado. A igreja da onde eu vim, o pastor da onde eu vim. Aí você retrocedeu e perdeu o time, o tempo do que Deus queria que você já estivesse. Isso é bíblico? É bíblico. Porque o escritor dos Hebreus tem uma decepção com os irmãos, dizendo: eu esperava que vocês já fossem mestres. Eu esperava que você já estivesse com capacidade para si e para os outros. Qual é a decepção? Tive que retroagir pro leitinho. Quando era para eu estar dando o que é buchada, quando era para eu estar dando o que é mocotó, quando era para eu estar dando farinha para vocês, eu tive que voltar lá pro leitinho, retroagir. Irmãos, isso é perda de tempo. E na igreja tem isso? Tem pessoas que estão atrasadas, mas Deus hoje tem poder de restaurar. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero falar isso agora porque eu quero um momentinho de oração com os irmãos. Ali atrás tem o meu livro que eu escrevi, Sim, Teologia para Todos. Este livro vai te ajudar a entender que você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Está ali atrás. Você comprando ele me ajuda e te ajuda. Se você já comprou, compra para dar de presente para alguém. Tem esse livro aqui que é para criança, do Adalto Lourenço, que acabou de partir o ano passado, no final do ano. Ele escreveu um livro, A Triste História da Evolução para Crianças. Nós pais precisamos ensinar às nossas crianças que tudo foi criado por Deus. Está ali atrás. Passa lá, não vai embora não. Deixa eu voltar com o livro não, irmãos. Passa lá. Compra, presenteie alguém, dá de presente. A manteiga acabou, irmão. Manteiga acabou. Vou trazer mais. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Por favor, irmão, tenha um momento com Deus. Ele falou com você, sim ou não? Por favor, tenha um momento com Deus. Tenha um momento de responder à voz de Deus. Tenha um momento para falar: Deus, me reconfigura. Senhor, mexe nessas minhas estruturas que estão abaladas. Tenha um momento com Deus para falar: Senhor, um espírito do momento me alcançou, me apagou. Fala com Deus, por favor. Vai, fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos, é um momento, vai. Fecha os olhos. O Senhor está restaurando pessoas. O Senhor está restaurando o chamado e vocação. O Senhor está restaurando o tempo dele na sua vida, em que foi perdido por causa de alguma coisa. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vem Espírito de Deus. Acende esta chama, vem Espírito de Deus. Vai orando, vai orando. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, vem com a sua brisa suave, Senhor. Vem com a sua brisa suave e poderosa. Vai orando, vai orando, vai orando. Um momento com Deus, conversa com Ele. O meu coração está mexido, Senhor. Meu coração está mexido, Senhor. Fala, fala, fala. Estou ansioso, Senhor. Vai orando, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Toca no teu servo, toca na tua serva. Vai orando, vai orando, vai orando. Deixa o grupo de louvor louvar e você vai orando, vai orando. Vai orando, Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Seu grande amor